Como é feita uma lixa? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos desvendar os segredos de um item que à primeira vista parece rudimentar, mas esconde uma verdadeira maravilha da engenharia de materiais. Afinal, como é feita uma lixa e o que a torna tão eficiente e versátil para uma gama tão vasta de aplicações? Para entender como uma lixa funciona, precisamos primeiro desmembrá-la em suas partes fundamentais. Basicamente, uma lixa é composta por 3 elementos principais: o material de suporte, que é a base onde tudo se assenta, os grãos abrasivos, que são as pequenas partículas responsáveis por desbastar ou polir, e o agente de ligação, que é a cola que mantém esses grãos firmemente presos ao suporte. A combinação e as características de cada um desses elementos são o que definem o tipo, a granulometria e, é claro, a aplicação ideal de cada lixa. Mas quais são os grãos minerais que dão à lixa sua capacidade de desbaste? O coração de qualquer lixa são seus grãos abrasivos. Esses pequenos guerreiros que são responsáveis por cortar, desbastar ou polir a superfície. Eles podem ser de origem natural ou sintética, e a escolha do material depende muito da aplicação final da lixa. Entre os abrasivos naturais mais antigos, encontramos o quartzo, a granada e o esmeril, que já foram muito usados. No entanto, com o avanço da tecnologia, os abrasivos sintéticos ganharam destaque pela sua consistência, dureza e durabilidade. Entre os abrasivos sintéticos, o óxido de alumínio é talvez o mais comum e versátil. Ele é produzido sinteticamente e conhecido por sua dureza e resistência, sendo ideal para lixar madeiras em geral, metais e muitas outras superfícies. Já o carbeto de silício, um dos minerais mais duros que existem, é excelente para materiais mais duros como metal, vidro, plástico e até mesmo cerâmica. Ele é especialmente eficaz em lixamento úmido, pois seus grãos tendem a quebrar em pedaços menores e mais afiados durante o uso, mantendo o poder de corte. Para aplicações mais exigentes e de alta performance, temos também o óxido de alumínio cerâmico, que oferece uma vida útil ainda maior e um corte mais agressivo, e até mesmo o diamante, utilizado em aplicações que exigem o máximo de dureza e precisão. A diferença entre eles está na forma como se comportam ao entrar em contato com a superfície. Alguns se desgastam e se arredondam, outros vão se quebrando, expondo novas arestas de corte. E sobre o material de suporte, o que realmente sustenta esses minerais e define a flexibilidade da lixa? O material de suporte é a espinha dorsal da lixa, e ele tem a função crucial de manter os grãos abrasivos no lugar, além de conferir à lixa suas características físicas, como flexibilidade e resistência. O tipo de suporte escolhido impacta diretamente na forma como a lixa pode ser utilizada. O papel é o suporte mais comum, com diferentes espessuras e resistências, identificadas por letras como A, C, D, E, F, onde A é o mais leve e o F é o mais pesado, sendo adequado para a maioria das aplicações em que flexibilidade não é um fator mais crítico e para trabalhos manuais ou em máquinas de baixa pressão. Para trabalhos que exigem mais resistência e flexibilidade, como o lixamento de curvas, ou em máquinas de alta velocidade, o suporte de tecido é a escolha ideal. Geralmente feito de algodão ou poliéster, ele é muito mais durável e resistente a rasgos. Existem também os suportes de filme, que são mais recentes e oferecem uma superfície mais uniforme e resistente à água, resultando em um acabamento mais consistente e preciso, muito utilizado em acabamento automotivo. Por fim, para lixas manuais ou em blocos, o suporte de espuma é excelente por sua capacidade de se conformar a contornos e distribuir a pressão de forma mais uniforme, evitando marcas. E como esses grãos são fixados ao suporte de forma tão resistente? A união entre os grãos abrasivos e o material de suporte é feita por meio de um agente de ligação, que são adesivos especiais
geralmente resinas sintéticas. Esse processo de fixação é um dos pontos mais importantes na fabricação de uma lixa, pois ela precisa garantir que os grãos permaneçam no lugar sob forças de desbaste, mas também permitam que novos grãos ou arestas de corte sejam expostos à medida que a lixa é usada. A maioria das lixas modernas utiliza um sistema de dupla camada de resina. A primeira camada, conhecida como camada de base ou make coat, é aplicada diretamente sobre o suporte. Enquanto essa camada ainda está úmida, os grãos abrasivos são depositados sobre ela. Em seguida, uma segunda camada de resina, a camada superior ou size coat, é aplicada sobre os grãos, travando-os no lugar e aumentando a durabilidade e resistência da lixa. As resinas mais comuns são à base de fenol ou ureia, escolhidas por sua alta resistência ao calor, à umidade e ao desgaste mecânico. E com os componentes definidos, como eles se unem para formar a lixa que conhecemos? A fabricação de uma lixa é um processo contínuo e altamente automatizado, que ocorre em grandes rolos. Primeiro, o material de suporte, seja ele papel, tecido ou filme, é desenrolado. Em seguida, uma máquina aplica uniformemente a primeira camada de resina sobre o suporte. Agora vem a parte mais engenhosa, a aplicação dos grãos abrasivos. Em muitas máquinas modernas, utiliza-se um método chamado deposição eletrostática. Os grãos abrasivos são carregados eletricamente e projetados em direção à camada de resina úmida, que possui uma carga oposta. Isso faz com que os grãos se alinhem e se levantem de forma perpendicular ao suporte, como pequenos arbustos, garantindo que suas arestas de corte fiquem voltadas para cima. Essa orientação vertical é crucial para a eficiência de corte da lixa, pois expõe a parte mais afiada do grão à superfície de trabalho. Após a deposição dos grãos, a lixa passa por um forno de pré-cura para que a primeira camada de resina comece a endurecer. Em seguida, a segunda camada de resina é aplicada sobre os grãos, penetrando entre eles e formando uma ligação ainda mais forte. A lixa, então, segue para um forno de cura final, onde a resina endurece completamente sob calor controlado, garantindo a máxima resistência da ligação. Depois de curada, a lixa é flexionada para quebrar as ligações excessivamente rígidas e aumentar sua flexibilidade, tornando-a mais fácil de manusear e menos propensa a rachar. Finalmente, os rolos de lixa são cortados em formatos específicos, como folhas, discos, cintas, rolos menores, e ficam prontos para serem embalados e distribuídos. Mas será que toda lixa é feita com a mesma densidade de grãos? Ou existem variações que influenciam no seu desempenho? A densidade de grãos na superfície da lixa é um fator crucial que varia de acordo com a aplicação e é conhecida como tipo de camada. Existem principalmente dois tipos, a camada fechada e a camada aberta. Na lixa de camada fechada, ou closed coat, os grãos cobrem praticamente 100% da superfície do suporte. Isso oferece o máximo de poder de corte e um acabamento mais fino, sendo ideal para lixar materiais duros, como metais e madeiras densas. No entanto, ela tende a empastar mais rapidamente com materiais mais macios, como madeiras resinosas ou tintas, pois não há espaço para a remoção do pó. Já na lixa de camada aberta, ou open coat, os grãos cobrem cerca de 50% a 70% da superfície, deixando espaços vazios entre eles. Esses espaços funcionam como canais para a remoção do pó de lixamento, prevenindo o empastamento e prolongando a vida útil da lixa, ao trabalhar com materiais mais macios ou que geram muito pó. Além disso, a granulometria, ou o grão da lixa, é o que determina a aspereza da superfície e a quantidade de material que será removido. Os grãos são classificados por números, geralmente precedidos por P, como P80, P120 ou 220, que indicam quantidade de partículas abrasivas por polegada linear em uma peneira durante o processo de fabricação. Quanto menor o número, mais grossos são os grãos e mais agressiva é a lixa para a remoção de material. Por outro lado, quanto maior o número, mais finos são os grãos,
resultando em um acabamento mais suave e polido. Entender a granulometria é essencial para escolher a lixa certa para cada etapa do trabalho, desde o desbaste pesado até o acabamento ultra fino. É importante também considerar lixas específicas para lixamento a úmido, que utilizam suportes e agentes de ligação mais resistentes à água, permitindo que a água atue como lubrificante e agente de resfriamento, reduzindo o empastamento e proporcionando um acabamento ainda mais liso e livre de riscos. A engenharia por trás de cada tipo de lixa visa otimizar sua performance para um cenário de uso específico. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, qual a granulometria de lixa que você mais utiliza em seus projetos? Já se surpreendeu com a diferença que uma lixa adequada faz no resultado final? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.